E aí, solucionadores e solucionadoras, é claro, né? Por que eu vou chamar vocês assim? Porque vocês são solucionadores junto com a gente, né? Quem não conhece, nosso escritório se chama Souza Advocacia e Soluções Jurídicas, justamente porque nós buscamos soluções. Nosso foco é a solução e não o problema, né? Então hoje, especificamente hoje, eu quero te entregar um ouro, tá? Quero te entregar um ouro daqueles que valem milhões de reais e que nunca ninguém te entregou. Eu quero falar um pouquinho para você sobre uma oportunidade que foi lançada no direito imobiliário e também no mercado imobiliário, isso está bombando muito, tá? Que é uma possibilidade simplificada, muito mais barata, muito mais simples de regularização de um imóvel, certo? Bem, você pode estar aí com um imóvel, um lote, um imóvel rural ou algum outro tipo de imóvel que você comprou, né? Aí faz um tempo ou comprou agora e você tá somente aquele contratinho, sabe aquele papel feio, chato, que só atrapalha e fica jogado no meio da gaveta, no meio dos documentos lá. Então, pode ser esse seu caso. Pode ser o caso de um amigo, de um parente, de alguém que você conhece, que tem um imóvel, mas está completamente irregular. Isso mesmo. Tá só no contrato, né? Não serve para nada, na verdade. Então, o governo federal, né, o Poder Legislativo, criou uma lei, que é a lei número 13465 de 2017, tá aqui, que fala sobre a possibilidade de regularização fundiária rural e urbana, certo? Mas o que é isso, né? Bom, antigamente, no direito antigo, né, no direito de 1973 ou de 2002. 1973 é o nosso Código de Processo Civil e 2002 é o nosso atual, porém antigo Código Civil brasileiro. Quando você tinha um imóvel nessa situação, quais eram as possibilidades para você fazer isso? Qual é o normal, o genérico, né? Você vai no escritório do advogado e ele vai te dizer assim: Zezinho, Joãozinho, você só tem um contrato, você tem uma transcrição ou alguma coisa assim parecida, né? Ou você não tem nada, você não tem nem contrato, mas você está lá em cima daquele imóvel 10, 15, 20 anos produzindo, sua família está lá, os filhos já estão lá, o filho está morando atrás da casa, já tem galinha, já tem papagaio, já tem todo mundo lá. O que eu faço? Eu não tenho a propriedade desse imóvel, só tenho posse disso. O advogado vai olhar para sua cara, no fundo do seu olho, e vai te dizer: vamos fazer uso capião. Vamos fazer uso capião, porque é a única possibilidade, que você não tem nada, e nós teremos que fazer uso capião. Aí, é claro, se for principalmente um colega que não é do ramo imobiliário, que é de outro ramo, que é generalista ou em geral, vai te indicar fazer uso capião. Tá, errado, né? Por que errado? Porque o uso capião, gente, apesar de ser uma solução muito viável em alguns casos, ele é muito caro, ele é demorado, é muito mais difícil de fazer, né? É muito mais cheio de documentos e vai te custar muito mais, tá? Vai te custar muito mais, certo? Para você fazer um uso capião, por exemplo, você vai precisar comprovação da posse, é claro, documentos, né, de todos os seus documentos pessoais, da sua família, entre outros, dependendo do caso em geral. Tudo isso deve ser levado para uma ata notarial. Você precisa comprovar que esse imóvel está regular com a legislação ambiental, que não está numa área de APP, uma área de mangue, ou uma área pública, ou que não foi vítima, né, de um assentamento ilegal. Então tem muitas coisas que travam o uso capião. A gente sabe isso porque a gente trabalha na prática e nós fizemos muito esse tipo de processo no escritório, tanto extrajudicial em cartório, quanto judicial no juiz, né, na justiça. Então a gente sabe a dificuldade que é a aprovação de um processo de uso capião e que ele leva muito tempo. Pode ser feito até no extrajudicial, vai levar mais tempo do que essa possibilidade, essa inovação, podemos dizer assim, que eu vou te entregar aqui hoje, certo? E ainda, olha só, toda essa documentação precisa ser levada para uma ata notarial, que é feita num cartório, né? Pode ser em alguns lugares é feito no registro de títulos, outros lugares é feito em tabelionato de notas. Depende do seu local, a sua comarca, o seu município. Isso é feito uma análise posterior de onde vai ser feito. Tudo isso é levado para uma ata notarial, junto com a penca de certidões negativas, né? Certidão negativa dizendo que você não deve imposto para a União, para o Estado, para o município, que o imóvel também não é devedor de impostos. Se tiver um imposto devido no meio, digamos que você não apresentou o teu imposto de renda, você não fez o pagamento, né, do leão aí,
já vai travar o teu escapião, você vai ter que regularizar isso primeiro para depois poder fazer. Bom, é muita coisa, tá? E é muito mais caro, tá certo? Todos os impostos, né? Você vai ter que recolher ali o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Você vai ter que recolher a FRJ, que é o Fundo de Reparelhamento do Poder Judiciário, que eu acho que até hoje você não sabia o que é, mas estava pagando. Você vai ter que recolher os custos, né, os emolumentos do cartório para fazer uma ata notarial, para fazer uma escritura. Depois você vai ter que recolher também todos os custos, né, de registro de imóveis para fazer o procedimento, para fazer prenotação. Bom, é caro, é muito caro. Realmente sai muito caro, tá? Para fazer isso. Quando a gente tem outras possibilidades mais baratas e muito mais fáceis. Doutor, você não vai falar, né? Já são 5 minutos de vídeo, eu vou falar assim, tá? É a REURB, Regularização Fundiária Rural e Urbana. Como falei para vocês, aqui, né? Criada pela Lei 13.465, do ano de 2017. A regularização fundiária urbana vem justamente para facilitar a regularização de imóveis que estão somente no contrato, ou que não são contrato, mas que têm posse, ou possuem outro tipo de documento, né, passível de regularização. O foco aqui é a posse, tá, gente? Não é o contrato em si. Então, pela REURB, você tem acesso de forma simplificada, barato, muito mais viável, para fazer a regularização do seu imóvel. A REURB funciona da seguinte forma. Se eu fosse conceituar a regularização fundiária, procedimento criado pelo Poder Legislativo visando facilitar, né, e simplificar a aquisição de escrituras e matrículas, ou escritura/matrículas de imóveis que estão irregulares, certo? Então, por que ela é mais fácil e mais barata? Porque ela primeiro, não precisa de tantos documentos. Segundo, ela é uma criação justamente para isso. Então, ela vai te baratear esse procedimento e vai tornar ele muito mais rápido. Doutor, como que isso é feito? Primeiro, eu sempre vou dizer isso para vocês em todos os vídeos, tá, gente? Porque eu vejo muita gente fazendo REURB de forma irregular ou com alguma coisa irregular, e isso não é o correto, tá? Eu já vi até construtoras, né, empresas de construção fazendo regularização fundiária. Gente, não façam isso, tá? Procurem sempre um advogado, um escritório de advocacia que é especialista em direito imobiliário. Seja para fazer um contrato de um imóvel que você está adquirindo, seja para fazer uma aquisição, né, para a gente fazer uma due diligence, para fazer uma análise dessa aquisição para você, ver se ela é segura ou se não é. Não façam as coisas sem o acompanhamento do advogado, tá? Tudo que vocês forem fazer, tudo com relação a imóveis, contratem um advogado especialista em direito imobiliário, mas não façam isso da forma incorreta, tá? Principalmente com construtoras ou pessoas ou terceiros laranjas que fazem isso, porque tem muita gente que está se metendo nisso e não sabe o que está fazendo e está fazendo de forma errada, está tirando o dinheiro das pessoas, muitas pessoas humildes. Isso não é correto, tá? Isso está completamente incorreto, certo? A REURB, ela é o seguinte, para loteamentos, por exemplo, urbanos, nós vamos simplificar isso fazendo primeiro um levantamento e um cadastramento das pessoas que estão nesse loteamento, esse pode ser o seu caso, certo? E nós vamos montar um projeto de regularização fundiária. Nesse projeto, ele é necessária a participação de duas pessoas principalmente. Primeiro, do advogado, especialista, como eu falei para vocês. Segundo, de um topógrafo, também registrado, tudo certinho, né? Não vai contratar qualquer um. A partir disso, é feito todo o levantamento topográfico dessa área, dos lotes, né? Dos lotes do loteamento inteiro e também individualmente, com limites, com confrontações, com detalhes. É feito todo esse levantamento dessa área e feito um projeto. A gente verifica se existe área de APP, se existe áreas de mangues, se existe áreas de peiraus, entre outros, rios, assentamentos. Tudo isso é feito um projeto, né? E esse projeto é elaborado em parceria sempre com o advogado e a topografia, que vão fazer isso para você. Você só vai ter que entregar seus documentos. Documentos pessoais e documentos que comprovem a posse. Declarações, transcrições, contratos, entre outros, tá? Mas você não precisa levar isso para uma ata notarial, você não precisa tirar uma penca de certidões negativas. Ele é muito mais simplificado, certo? Só o que você vai ter que entregar são os seus documentos pessoais, né? Principalmente comprovação de renda, para saber se você vai cair numa REURB específica ou numa REURB social, e documentos que comprovem a posse desse imóvel. Ela tem que ser mansa, pacífica e ininterrupta. O que isso significa? Posse mansa, você está lá já há anos, você já está tranquilo, ninguém te incomoda, pacífica, né?
e ela tem que ser ininterrupta. Você tem que ter essa posse, né, por um bom tempo ali, sem ninguém ter te contestado, por exemplo. Se você tem uma briga com o teu vizinho, porque o teu vizinho diz que o terreno dele é 1 metro para dentro e você diz que é 1 metro para fora, você já não vai conseguir fazer a REURB. Por quê? Porque quando for feito todo o levantamento topográfico, os confrontantes precisam assinar o mapa indicando, né, que fazem confrontação com aquele seu imóvel. E aí você vai ter uma pendência ali que o seu confrontante não vai assinar e o projeto não vai ser aprovado com relação ao seu loteamento. Então isso é importante destacar, tá, gente? Você não vai conseguir fazer a REURB se você tiver algum problema jurídico com o seu imóvel. Aí, de novo, te indico você primeiro procurar um advogado especialista em direito imobiliário para resolver essa pendência e posteriormente fazer a regularização, certo? E o que você paga para fazer isso? Bem, você não vai pagar uma ata notarial, os honorários advocatícios são muito mais reduzidos, porque o procedimento é muito mais simples. Os honorários de topografia estão muito mais reduzidos, porque são muito mais simples. E você não vai pagar o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Basicamente, você vai pagar a taxa do registro de imóveis para registro, né, desse assentamento, tá? Então é muito mais simples e muito mais barato, muito mais facilitado, né? Quais são as modalidades? São duas modalidades de REURB, a REURB específica e a REURB social. A REURB social é aplicável, como o nome já diz, para loteamentos sociais. Por exemplo, alguns lugares onde as pessoas são mais humildes, né, como assentamentos, como favelas, né, como outras áreas mais humildes, aplica-se a REURB social, principalmente quando o núcleo familiar daquela residência, daquele lote, ele contribui com no máximo 5 salários mínimos. Então você tem na sua casa, por exemplo, 4 pessoas que ganham R$ 1.000 por mês, você tem um valor total desse núcleo de R$ 4.000, que é menor que 5 salários mínimos, e você pode ser beneficiado pela REURB social, que te garante isenção total de custos do poder público, tá? Então você não vai pagar nada de impostos sobre isso, nem a taxa de registro de imóveis. Isso vai ser totalmente gratuito. Só o que você vai estar pagando são os honorários, né, da topografia e do escritório de advocacia que vai te representar, que ainda assim, como falei, são muito reduzidos e podem ser parcelados de uma forma muito bacana para você, tá bom? Outra coisa importante também para participar da REURB social, pode ser até que o seu núcleo familiar não receba até 5 salários mínimos, mas você tem lá no seu nome carros, você tem no seu nome outros imóveis registrados. Isso vai impedir, né, que você também faça parte da REURB social pelos imóveis, pelos bens que você tem registrados no seu nome, tá bom? Então é muito importante você analisar a renda familiar e os bens que a família possui, tá? Então isso é muito, muito importante. Se você não cair numa REURB social, você vai participar da REURB específica, que é a REURB comum, porém com o pagamento, né, dessas taxas públicas, que não serão isentas, mas serão muito reduzidas se comparadas com o procedimento de uso capião, tá certo? E, doutor, quais documentos eu posso apresentar para comprovar a posse? Bom, a lei ela fala só sobre posse, ela não diz que é obrigatório você ter um contrato de compra e venda. Ela fala que você precisa comprovar a posse desse imóvel anterior a dezembro de 2016. Isso mesmo. Então, para você que adquiriu um lote ou um imóvel depois de dezembro de 2016, você não pode participar da REURB. Aí o seu caso vai ter que ser analisado por um escritório de advocacia, pelo um advogado especialista, que vai te indicar outra possibilidade para a regularização do seu imóvel. Mas a REURB, infelizmente, você não vai conseguir regularizar. Mas se você já possui esse imóvel anteriormente, basta comprovarmos a posse através de contratos de compra e venda, contratos de cessão, declaração dos confrontantes, declarações de vizinhos, bom, entre outras, fotos, né, no imóvel, tudo que seja passível, né, de comprovação e que seja legal, né, que não seja algo ilícito, é passível para a comprovação da posse desse imóvel, tá bom? Então esses são os documentos pessoais, documentos de comprovantes de renda e documentos que comprovem a posse desse imóvel, que serão entregues para a elaboração do projeto de regularização fundiária. Esse projeto ele é protocolado no Poder Público Municipal, na Prefeitura, e a Prefeitura vai ser responsável pela análise desses documentos para ver se estão todos condizentes com a lei, né?
E o setor jurídico da prefeitura vai fazer essa análise e vai emitir um título de viabilidade, uma declaração de viabilidade, dizendo que está tudo certo, está aprovado pela prefeitura, você pode fazer essa regularização. Com isso, esse procedimento, esse projeto vai ser encaminhado ao registro de imóveis competente aí da sua comarca, ou da sua região, e o registro de imóveis vai fazer a emissão das matrículas. Então você vai ter uma matrícula individual aí para o seu imóvel e a partir disso você é pleno proprietário do seu imóvel. E vai ter muitos benefícios, como por exemplo, uma alta valorização do valor de mercado. É claro, existem estudos de mercado imobiliário que comprovam que um imóvel regularizado com toda a documentação, pode valer até 100% a mais do que um imóvel que está somente no contrato, que só está na posse. Então, olha só que oportunidade que você tem de forma simples, barata e rápida para ganhar dinheiro com o teu imóvel. Seja vendendo, ou seja financiando, ou seja fazendo outra coisa. E também, é claro, como falei para vocês, você vai ter acesso a financiamentos, né, bancários e também aqueles financiamentos federais, como Minha Casa Minha Vida. Então, se você tem esse sonho de construir uma casa para sua família, ter a casa própria, né, ter o seu cantinho, digamos assim, você fazendo a regularização do seu imóvel, você vai poder entregar esse imóvel em garantia lá na Caixa e você vai poder participar do Minha Casa Minha Vida e finalmente, né, ter a sua casa própria. Olha só que bacana, que oportunidade legal, né? Às vezes é um sonho que você pode ter aí, você não sabe como alcançar porque você não tem o dinheiro ou porque o que você tem você não pode alienar no banco. Então olha só que bacana você poder participar desses projetos aí do governo federal, certo? Outra coisa também muito bacana que isso vai te trazer é o acesso aos serviços públicos, como ligação de energia elétrica, como água, como rede de saneamento, né, de esgoto tratado. Tudo isso vai ser possível se o seu imóvel estiver regularizado. Hoje em dia, pelo menos aqui na nossa região de Florianópolis, a empresa responsável aqui, que é a Celesc, não faz novas ligações se o imóvel estiver irregular. Isso mesmo. Se você não tiver escritura, não tiver a matrícula dizendo que está tudo certinho com o teu imóvel, eles não vão fazer a ligação de energia elétrica. Então você vai ficar basicamente no escuro, tá? Não tem como você fazer, tá? Também você vai ter acesso aos transportes públicos, né? Vai ficar tudo certinho, você vai poder ter acesso a isso. Imagina, ter isso tudo regularizado é muito, muito bom, tá? E principalmente segurança jurídica. A gente fala muito sobre segurança jurídica, sobre a necessidade de se ter a segurança jurídica imobiliária, tá? Então você vai ter a certeza plena de que você é proprietário daquela área. Isso também vai ficar registrado lá no registro de imóveis para que todas as pessoas, né, saibam disso. Nós chamamos isso de efeito erga omnes, que significa entre homens para terceiros. Você vai demonstrar para terceiros através do registro de imóveis de que aquele imóvel naquela área é sua e ninguém pode tomar. Ninguém pode tomar o seu imóvel, fazer um uso capião sobre ele ou vendê-lo, né, sem a sua autorização. Então, olha só, plena segurança jurídica para você ter no seu imóvel, tá bom? Bom, essas são algumas nuances, né, da lei de regularização fundiária. É claro que tem muito mais coisa, mas se nós ficarmos aqui, eu vou ficar 3 horas falando para vocês sobre regularização fundiária, tanto rural quanto urbana. E se você tem mais dúvidas, se você deseja fazer este procedimento, está passando por essa situação, eu vou te fazer uma indicação. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você ir direto para o site do escritório, tirar suas dúvidas lá a respeito dessa situação. Se você quiser preencher um formulário, um dos nossos profissionais especialistas vai entrar em contato com você para analisar o seu caso de forma especificada, de forma individual, né, fazer um atendimento com você para saber como que é a sua situação. E, é claro, se esse vídeo serviu para você ou se você conhece alguém que está nessa situação e pode ajudar essa pessoa, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, não deixa de encaminhar, porque essa pessoa às vezes pode estar passando uma necessidade, uma dor de cabeça muito grande e está na tua mão a oportunidade de fazer um bem para o próximo, tá? Então, envie esse vídeo lá para o seu amigo, para sua família, né? Manda no grupo da família aí, se vocês querem fazer também, se vocês não sabiam dessa novidade. E é claro, o mais importante, deixa um feedback, deixa um comentário aqui falando para mim, doutor, eu já conhecia, ou doutor, já fiz, deu certo, ou doutor, queria fazer. Deixa os comentários aqui, vamos trocar essa ideia, vamos conversar sobre essa situação, sobre essa possibilidade e através disso a gente vai tirando as dúvidas das outras pessoas também, tá bom? Eu sou o Dr. William Eduardo Souza, advogado, especialista em direito imobiliário, aqui do escritório Souza Advocacia e Soluções Jurídicas. Foi um prazerzaço
conversar com vocês hoje. Fico à disposição, quem quiser conversar comigo, tomar aquele café ou aquela dose de uísque. Se quiser chegar aqui por perto também, me avisa, entre em contato comigo aí. Vou ficar muito feliz em tomar uma dose de uísque com você, um cafezinho, trocar aquela ideia maruta, legal, fazer uma amizade, que é para isso que a gente está aqui nesse mundão de Deus, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. E é claro, né, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho, não perde os próximos vídeos. Você vai receber as notificações, tá certo? Abraço, tchau, tchau.